Vocês já repararam que crescemos com filmes que diziam que você só precisava de um blazer, um copo de café na mão e muita vontade de dar certo e que o sucesso era garantido? O que aconteceu com os 30 e a idade do sucesso? Eu ter 30 anos. 30 a idade do sucesso. Acho que a Jenna não achava que os 30 anos era rezar pra não parar no Serasa, né? E hoje, então, com um monte de coach vendendo a ideia do sucesso rápido e fácil, e enquanto tá todo mundo lutando pra conseguir respirar. Como pode a visão do sucesso ser tão presente, mas ao mesmo tempo tão distante? E hoje vamos falar de tudo isso. Vamos falar do como a ideia do sucesso foi sendo distorcida e como a gente tem uma ideia de sucesso um pouco enviesada e bem influenciada. Vocês já pararam pra lembrar o que vocês queriam ser quando vocês crescessem? Quando eu era criança, eu queria ser desde artista até participar de um grupo de expedição ao centro da Terra. Eu sei. Enfim, nessa época a gente podia sonhar. Sucesso pra mim naquela época era conseguir se aventurar em novas realidades. Daí quando eu virei adolescente, bem no comecinho da adolescência, na época que a gente era autorizado a ser bem delulu, sabe, das ideias. Eu comecei a consumir aqueles filmes que basicamente diziam pra gente que o sucesso era obrigatório quando a gente chegava em certa idade. Eu achava naquela época que quando eu chegasse aos 18 anos, um editor-chefe de uma revista de moda ia me encontrar na rua, ia me contratar na hora e pronto. Todos os meus sonhos estavam realizados, o apartamento vinha de brinde, não precisava pensar em financiamento. Ai, que doce ilusão. E aí a gente vai crescendo, vai entrando em contato cada vez mais com a realidade, né? Aqui na minha casa, pelo menos, meus pais trabalhavam muito pra conseguir o básico e ter um pouquinho de conforto. Então eu sempre vi eles lutando ali pra conseguir as coisas. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tinha os filmes da Sessão da Tarde dizendo que quando você chegasse nos 30 anos, era batata que você ia ter o sucesso que você queria e não precisava de muito esforço. Eu lembro da primeira vez que eu assisti Sex and the City. Eu vi a Carrie, metade do tempo dela, escrevendo para uma revista importante, no outra metade andando com sapatos muito caros e tomando muitos Cosmopolitans. Parecia que era tão fácil ser bem sucedido. Por exemplo, ela vivia numa cidade enorme, uma das maiores cidades do mundo, e gastava todo o dinheiro dela em sapatos. Era uma coisa muito fenomenal. Daí corta pra parte que ela não tinha onde morar depois e pede dinheiro pro ex, mas sem spoilers nesse vídeo. Mas a gente foi uma geração que cresceu vendo a Rachel Green de Friends virando de garçonete a executiva, a Ellie Woods, que virou uma advogada sensacional em questão de meses, e outros vários personagens executivos super bem sucedidos ali na faixa dos 25, 30 anos. Só que hoje muitas pessoas assumem que o sucesso leva aquela abordagem de o vencedor leva tudo, que nem aquela música do ABBA, sabe? As pessoas acreditam que o sucesso vem quando você coloca toda a sua energia e toda a sua vida naquele objetivo, seja no trabalho, em qualquer outra parte da vida. A gente já falou um pouco, inclusive, sobre o mercado da performance em um dos meus vídeos passados, então se você quiser dar uma conferida, tem várias fofocas lá também, muito legais, então vai estar aqui embaixo na descrição. Mas uma coisa é certa, a visão de sucesso vai mudando ao longo do tempo, e a nossa capacidade de sonhar também. Segundo a Harvard Business Review, buscar o sucesso é basicamente tentar atirar em vários alvos em movimento. Toda vez que você acerta um, aparecem mais 5 e você tem que lutar para ver qual que vai ser o próximo. Porque quando a gente alcança um objetivo, muitas vezes a gente se força a buscar cada vez mais, então a gente sente uma pressão maior para alcançar novos objetivos e muitas vezes esses objetivos são ligados a dinheiro. Padrões e exemplos do que fazer vão mudando muito no mundo cheio de tecnologia e cheio de conectividade. Então novos obstáculos e novas perspectivas e objetivos estão sendo apresentados pra gente o tempo inteiro. Mas o ponto é, muitas vezes a gente coloca muita energia em alguma coisa, em um objetivo, porque a gente acha que aquela é a única saída pra gente. Então a gente deposita tudo. Só que não importa o quão nobre esse objetivo seja, muitas vezes ele não vai suprir todas as camadas e todas as necessidades de uma pessoa. Eu acho particularmente que a gente tem muito da nossa autoestima ligada ao trabalho, ao que a gente faz, ao que a gente entrega e contribui. Como se as maiores conquistas que a gente pode obter na vida vêm por meio do trabalho. Eu mesmo, tá? Pra mim é muito importante ter um propósito no que eu tô fazendo. Mas qual que é o limite para esse propósito virar o propósito da sua vida? Mas antes de eu continuar, eu queria saber sua opinião até aqui. O que você acha? Você concorda? Você discorda? Inclusive, eu queria saber o que vocês queriam ser quando vocês eram crianças. Eu vou amar saber as histórias. Tá, agora que você já deixou sua opinião e deixou seu like aqui no vídeo, eu queria comentar um pouco com vocês sobre uma visão um pouco diferente do sucesso. Nesse mesmo artigo de Harvard Business Review, eles comentam que o sucesso segue 4 pilares, que são eles: a felicidade, a realização, a significância e o legado. E eles ainda complementam que o sucesso não é só essa corrida infinita para chegar na linha de chegada, é uma junção de todos esses fatores.
Hoje em dia eu sinto que o caos da mistura da vida social com a vida profissional tá cada vez mais palpável. Eu acho que isso tem muito a ver porque a gente tá sendo bombardeado cada vez mais com o discurso de que enquanto mais você fizer, mais você vai conseguir. Só que de uma roupa nova. Os coaches da internet muitas vezes trazem um discurso de que o sucesso é o mesmo independente do ponto de partida da pessoa. E isso pode ser extremamente perigoso. E assim, não generalizando todos os discursos e tudo mais, porque tem alguns que inclusive tem várias pessoas que se apoiam para conseguir alcançar objetivos de vida e sair da realidade onde vivem. Tô falando daquele coach mesmo, sabe? Que te diz que você tem que trabalhar enquanto eles dormem, enquanto ele dorme. Ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Pois é. Só que em uma outra leva, tem a geração Z, que vocês já devem ter ouvido muito falar do comportamento deles no mercado de trabalho, apoiando mais um discurso de viver a vida plena e viver mais experiências, e não necessariamente se prender a bens materiais ou conquistas materiais tradicionais. A gente já vai falar também que essa geração tá um pouco perdida na linha do consumismo. Eu li esses dias um texto na Medium que um professor conversava com um dos alunos dele que retratava o seguinte, e esse aluno era da geração Z. Olha só. Eu quero me aposentar mais cedo, mas não sei se algum dia chegarei lá. Eu quero estar com a minha família. Preciso de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Eu nem tenho emprego ainda. Eu não sei do que eu gosto, eu não sinto o suficiente. E é isso, a gente tá num momento que a gente não sabe nem quando a gente vai se aposentar e se a gente vai se aposentar. Então, parece que é aquela corrida do faz enquanto você é jovem. E aí quando você envelhece, você continua fazendo porque é o único caminho possível para você sobreviver. Só que a nossa mente estava preparada para isso. Nem tudo é perfeito, né? Então a gente tem várias histórias deles no mercado de trabalho que realmente impressionam. Também a gente tem todo aquele fator de um consumismo desenfreado, de querer comprar várias coisas ao mesmo tempo como forma de escapismo e ter dopamina rápida. A ideia de sucesso mudou e as pessoas estão tentando se adaptar a isso. Só que como isso reflete no que a gente espera da vida, certo? Pois é, hoje temos a oportunidade de nos compararmos com pessoas diferentes de vários lugares do planeta. E até que ponto isso é bom, né? Porque antigamente se limitava ao filme da sessão da tarde. Hoje em dia é o coach mirim que ficou milionário e que a gente não consegue nem entrar no mérito do como ele fez isso. Porque a gente sabe que muitas vezes os coaches se banham em falcatrua, né? Ainda mais porque a nossa geração é a primeira geração a ser exposta a tantos cases de sucesso. Antigamente, nossos pais tinham um exemplo de milionário, por exemplo, o Silvio Santos. E quando desligavam a televisão, era aquilo lá, acabou. E hoje todo mundo parece muito bem sucedido. Como que a gente não se compara com isso? Inclusive, um artigo que eu li fala uma analogia muito interessante, que a gente tá vendo a síndrome do pato nadador, que na superfície tá todo mundo deslizando sem problemas nenhum. Só que quando a gente olha embaixo da água, tá todo mundo remando pelas suas vidas. Então muitas vezes olhar para baixo, olhar para onde a gente veio, olhar toda a nossa trajetória, o que a gente precisou fazer para estar onde a gente tá, antes de olhar para cima e ver o que a gente quer conquistar, é uma maneira muito saudável de manter o pé no chão. Construir uma base, fortalecer a sua identidade é muito mais valioso do que parecer ter sucesso na casca, mas estar doente por dentro. Então leva a sua trajetória como sua maior conquista. E lembra, você não fracassou. Você sobreviveu? Bom, mas essa é só a minha opinião e eu realmente quero saber a sua. Deixa aqui embaixo. Beijo.